Olá, pessoas bonitas! Sejamos todos bem-vindos ao estudo da Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto, a respeito do livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Nosso capítulo de hoje é o 11, Notícias do Plano. Desejamos que Deus nos abençoe, Deus traga toda a inspiração, o entendimento e a sabedoria para o aprendizado deste momento, dessa história que nós estamos vivenciando, tudo muito atual, que de fato faça parte da integração do nosso ser com o apoio irrestrito do nosso Senhor Jesus Cristo, para quem a gente pode recorrer sempre que a gente precisar, ou até mesmo nos nossos momentos de alegria e de silêncio. Que assim seja. Capítulo 11. Notícias do plano. Aqui nós temos Lísias e André Luiz fazendo um passeio pela colônia Nosso Lar, conhecendo os ministérios, trocando algumas ideias, verificando como aqueles espíritos são recebidos quando chegam à colônia e tantas outras coisas interessantes que nós vamos degustar nesse momento. Neste capítulo, usaremos referências do livro Cidade no Além, psicografia de Chico Xavier e Egorina Cunha, dos espíritos André Luiz e Lúcius. A autora, por desdobramento através do sono, amparada pelo espírito Lúcius, visitou várias vezes nosso lar. Ela apresentou desenhos do que viu e explicações, baseadas em trechos de André Luiz. Houve estímulo do Chico Xavier e o preâmbulo do livro foi realizado pelo próprio André Luiz. Através desse desdobramento, quando o espírito se desliga do nosso corpo quando nós dormimos, só que não um desligamento completo, fica conectado pelo fio de prata ao nosso corpo físico. Nessa viagem astral, ela conseguiu visualizar nosso lar com uma riqueza imensa de detalhes e trouxe para a gente através dos desenhos, que são os desenhos que a gente mostra nos nossos estudos, são os desenhos que inspiraram o filme Nosso Lar, porque de fato foi através dessa visita. E o André Luiz que consagrou isso através da própria psicografia no preâmbulo desse livro, mais ainda com o apoio do nosso querido Chico. Então, temos uma riqueza de detalhes para a gente poder aproximar para o nosso imaginário todas essas visitas, toda a história, mergulhando com André Luiz naqueles lugares fantásticos. André, feliz por passear de aeróbus em nosso lar, mais esclarecido, sentia-se à vontade diante da presença de muitas pessoas. Ele e Lísia conversaram bastante durante o passeio. André já tinha se habituado à rotina, com as pessoas, com o lugar, porém tinha muitas curiosidades e conhecia um pedaço muito pequeno de toda a colônia. Prontamente aceitou o convite de Lísias para andar de aeróbus sobre nosso lar. Aeróbus, como a Larissa disse no estudo do capítulo anterior, é um meio de transporte que eles utilizavam lá, em virtude de alguns espíritos não terem condição ainda evolutiva para fazer volitação, que é a locomoção sobre o solo. Os espíritos que já têm uma evolução mais trabalhada, eles conseguem fazer isso, inclusive a longas distâncias. Só que nosso lar fica numa região umbralina, recebendo muitos espíritos sofredores. Por isso, todos eles precisam de uma assessoria. Como fariam o transporte se eles ainda não eram capazes disso? E pela administração da colônia e também pelo aprendizado
que eles precisavam colher, eles tinham essa necessidade. E como Deus supre as nossas falhas, lá tivemos essa doce oportunidade. No livro Cidade no Além, Egorina, Chico, André Luiz e Lúcio trazem uma descrição mais detalhada do aeróbus, que facilita a nossa imaginação. Lísias, falando com André Luiz, disse: esperemos o aeróbus, que, na definição do livro e também com a ajuda do dicionário do Google, aeróbus corresponde a um carro aéreo, que seria na Terra um grande funicular. E o Google, explicando o que é funicular, sistema de transporte destinado a subir e descer fortes declives, no qual a tração do veículo é feita por cabos acionados por motor estacionário. André mal me refazia da surpresa quando surgiu grande carro, suspenso do solo, a uma altura de 5 metros mais ou menos e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituído de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde, confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do Serviço do Trânsito e do Transporte. Esse trecho está no capítulo 6, item 3 do livro Cidade no Além. André disse: Lísias, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? E aí, vocês arriscam uma resposta? O que vocês acham? Todas as colônias são iguais? Lísias respondeu: de modo algum. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Nós, em todos os lugares, pelas fontes comuns das nossas origens e pela grandeza dos fins que nós queremos atingir, somos atraídos pela sintonia das vibrações semelhantes. Nós sempre estamos exatamente onde nós precisamos estar. Lísias ainda reforçou: importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Na Terra, nós conseguimos perceber nossas diferenças com as diversidades. Vamos falar do nosso Brasil? Quanta diferença nós temos aqui. Imagina no plano espiritual, que é muito mais amplo, teremos ainda mais possibilidades e características diferentes. Jesus já tinha confirmado que existem muitos lugares. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito. João, capítulo 14, versículos 1 a 3. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, correspondentes ao adiantamento dos espíritos encarnados e desencarnados. É o que disse a sabedoria da Turma da Mônica, Maurício de Souza. Amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa. A gente conhece pessoas que já desencarnaram, estão em planos diferentes que a gente. E aí a gente consegue se conectar com elas. Antigamente fazíamos por carta, hoje pela rede social, mas em todo momento, em toda época, em todo lugar, sempre o fizemos através do pensamento. Não existe distância que nos separe, desde que a gente exercite a linguagem do amor e a vontade através do pensamento. Essas diversas moradas, essas diversas colônias e lugares que veremos nos slides subsequentes,
são apenas algumas estadias da nossa alma ou das nossas reencarnações, variando conforme a nossa sintonia, conforme a nossa conexão e evolução. Aqui nós temos exemplos de algumas colônias, algumas situadas sobre o Brasil. Imaginem nos outros lugares, né? E olha que interessante. O nosso intuito não é se aprofundar em cada uma delas, mas trazer uma reflexão visual para que a gente possa entender o tamanho dessa infinidade de habitações. Aquelas palavras de Jesus também podem se referir ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 2. As palavras de Jesus que se referem às muitas moradas. Aqui ele fala sobre o nosso período na erraticidade, que é o intervalo entre as nossas reencarnações. A gente fica lá igual André Luiz, no nosso lar, aguardando o nosso momento de voltar ao vaso carnal e cumprir mais algumas missões. Na sequência desse item 2, no Evangelho, fala assim: conforme se acha o espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, os aspectos das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio em aqueles a quem ama, frui das delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. E por termos nosso mundo interno diferente uns dos outros, com essa nossa variedade de emoção e sentimento, tudo isso se reflete no nosso exterior e somos aproximados do lugar onde nós devemos nos encontrar. Se nos sintonizamos com os equivalentes, então existem esferas espirituais sobre a Terra. Através do nosso pensamento e da nossa vibração, amor, paz, ódio, rancor, nos sintonizamos com regiões equivalentes. As esferas espirituais da Terra são áreas com sintonias diferentes. Vejam bem, o campo magnético do nosso planeta é dividido em 7 faixas vibratórias concêntricas, tendo a Terra como centro geométrico. Essas faixas são denominadas esferas ou dimensões espirituais. Cada uma delas com uma vibração, uma sintonia. Quanto mais próximo da Terra, menos evoluído. Quanto mais distante, mais evoluído. Eis algumas divisões das esferas espirituais da Terra. Imagem do livro Cidade no Além. Aqui apresentamos esferas espirituais das regiões de trevas, do umbral, de transição e também esferas superiores. A cidade Nosso Lar está assinalada como uma estrela, localizada na terceira esfera acima da crosta, sobre uma extensa região do estado do Rio de Janeiro, entre as cidades do Rio de Janeiro e Campos, Itaperuna, em faixa que pode ser definida como a periferia do umbral, uma região umbralina. Pensando nos nossos estados da alma, nessas esferas espirituais, nas colônias e nos planetas, constatamos a diversidade das habitações e a justiça divina nas nossas distribuições por todas essas faixas.
Temos que lembrar da justiça divina. Assim sentiremos segurança para esperar nossa localização, onde mais se encaixa com o nosso atual estado espiritual. Explicando sobre as habitações, sigamos com o nosso passeio. A imagem mostra nosso lar do alto. Nos próximos slides aparecerá a descrição. Aqui apresentamos em caráter ilustrativo imagem do livro Cidade no Além. A formação dos ministérios de nosso lar deu-se através da visita que os missionários fizeram à colônia Alvorada Nova, uma das mais importantes por perto. Esta era dividida por departamentos, mas nosso lar optou por chamar as atribuições de ministérios. Sobre a colônia Alvorada Nova, que ela é citada no livro do Nosso Lar, tem cerca de 200.000 habitantes. Está também numa região umbralina, sobre a cidade de Santos, uma das mais antigas do Brasil, coordenada por Caibar Schutel. E tem um livro que fala sobre ela, chamado Alvorada Nova, do Caibar Schutel, Espírito, psicografia de Abel. Nosso lar é rigoroso quanto à hierarquia. Nenhuma condição é concedida a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida, no curso de 10 anos, ao Ministério da União Divina. Em geral, como em toda erraticidade, decorrido o estágio de serviço e aprendizado, os espíritos voltam a reencarnar. Aqui nós verificamos que não há condição que é concedida à pessoa por favor. Por exemplo, sou muito amiga do André Luiz, me coloca no lugar bom aí? Não existe. É tudo por mérito, por capacidade, por condição que a gente tenha adquirido ao longo do tempo, mostrando os nossos esforços e a nossa real intenção. Outra coisa, esse ministério da união divina é tão elevado que não é qualquer pessoa, ou melhor, qualquer espírito, que entra lá para auxiliar nos trabalhos. Olha aqui, no curso de 10 anos, somente 4 entidades conseguiram acessá-lo. Por isso, nós temos que caprichar na nossa evolução, se nós queremos nos colocar em um lugar especial. Nosso lar, como é uma colônia de transição, ela é uma erraticidade. Aqui estamos falando que, após o aprendizado e o trabalho, eles voltam a reencarnar, ou seja, efetuam o aprendizado que lhes seja possível no plano espiritual e voltam ao veículo carnal. Porque a nossa evolução não abre mão das reencarnações. Não conseguimos evoluir tudo no plano espiritual. Que assim, eu não lembro, né? Porque eu tô com esquecimento do passado, mas deve ter sido muito mais gostoso do que aqui. Depende, né? Qual foi a nossa vibração no plano espiritual. Um plano soma com o outro na nossa evolução. Até o momento que a gente alcançar aquela perfeição relativa, porque somos perfectíveis, e aí a gente fica isento das próximas reencarnações. Podemos observar que a colônia tem o formato de uma estrela de 6 pontas, tendo o palácio da governadoria no centro e um ministério em cada ponta da estrela. Uma parte desse assunto foi tratada nos capítulos 7 e 8 com a Priscila. Se vocês quiserem fazer uma revisão, voltem lá. Aqui temos Ministério da União Divina, Ministério da Elevação, Ministério de Auxílio, Ministério da Regeneração, Ministério da Comunicação, Ministério do Esclarecimento e no centro a Governadoria. A Larissa também falou do Parque das Águas. Olha que imensidade de opções, dividido por departamentos, no caso, ministérios, como a gente divide aqui no nosso plano político, nas nossas administrações sociais, para ter uma boa administração, separando por grupos, por atividades. Isso otimiza e deixa muito mais eficaz os resultados. Vamos aprender com eles para trazer a inspiração deles para nós,
porque aqui no nosso plano terrestre é uma inspiração do plano divino, que vamos trazendo pela nossa intuição. Agora vamos trazer também esse amor divino dos mentores para nossa casa mental, para a casa do nosso coração e a gente conseguir colocar todos os dias de todas as nossas vidas. Essa imagem eu extraí da aula da Priscila, lá dos capítulos 7 e 8, que demonstra de uma forma bem legal a divisão dos ministérios. Aqueles que estão ligados ao plano superior são da união divina e elevação. Aqueles que se aproximam das esferas terrestres, que recebem os espíritos mais necessitados, são do esclarecimento, da comunicação, do auxílio e da regeneração. Quanto aos recém-chegados do umbral na colônia Nosso Lar, se eles estão aptos a receberem cooperação, vão para o Ministério do Auxílio. Se eles resistem, para o da regeneração. Se revelam proveito, são admitidos nos trabalhos do Ministério de Auxílio, Comunicação e Esclarecimento. Somente alguns se prolongam na elevação. Raríssimos aparecem a cada 10 anos para a união divina. Olha aí a apresentação dos 6 ministérios e conforme a capacidade, as aptidões daqueles que aparecem para serem acolhidos no nosso lar. As tarefas do Ministério de Auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no da regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção de responsabilidade e trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Eis aqui o que o nosso livro nos fornece como alguns detalhes a mais sobre os ministérios. Existe algo tão importante e necessário quanto o trabalho? Sim, o descanso. Tirinha da Fitiesk. Em nosso lar, a gente ouve falar bastante do trabalho, do serviço, da cooperação. Mas será que eles veem a necessidade do descanso? Será que o espírito precisa de descanso? A lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que os outros. A única exceção é o governador, que nunca para. Por sua vez, a lei do trabalho é também rigorosamente aplicada. Isso a gente já percebeu, né? Eles percebem que é necessário, através das leis de Deus, estabelecer um equilíbrio entre elas. Tanto o descanso quanto o trabalho fazem parte de leis divinas. E se eles são enviados de Deus para nos auxiliarem, precisam nos ensinar o momento de trabalhar, o momento de rezar e o momento também de descansar. O governador, como é mais evoluído e também pelo número maior de atribuições, ele não sente essa necessidade grande de descanso. Talvez uma vez ou outra, quem sabe, mas o livro nos aponta como que ele não tem essa necessidade, que ele não precisa. O Livro dos Espíritos, questão 674 e seguintes, fala pra gente da lei do trabalho. 674. Diz que o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade. Toda ocupação útil é trabalho, inclusive as não remuneradas. O trabalho ele vai mudando nos mundos em que a gente habita, ao longo de todas as nossas existências, conforme as nossas necessidades. Se somos mais ligados à matéria, nossos trabalhos serão mais materiais. Se a gente é mais espiritualizado, nossos trabalhos serão apresentados de uma forma diferente. Porém, não importa o grau da nossa evolução.
Em nenhum instante a gente vai ficar isento do trabalho, não vai ser estimulada a ociosidade e, não obstante, ser preservada através da lei do descanso, o nosso momento de reparação de energias. Olha lá, o repouso para o corpo. Livro dos Espíritos, questão 682. Sem dúvida que o repouso é uma lei natural. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Quando nós descansamos, seja na soneca do dia a dia, ou seja no sono da nossa noite reparadora, aquilo que nós estudamos, nós aprendemos de dia, vai sendo aprimorado na nossa inteligência, no nosso pensamento. E lembram, também é no momento do nosso sono que a gente desdobra e vai rever, aprender, estudar alguma coisa no plano espiritual. E se a gente faz uma bela oração com sentimento de amor, os lugares serão lindos que nós vamos caminhar. E o repouso para o espírito, ele precisa? Será? Livro dos Espíritos, questão 254. E a fadiga, a necessidade de repouso? Os espíritos experimentam-nas? Não podem sentir a fadiga como a entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral é o seu repouso. Isso quer dizer que há momentos em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparado ao que o corpo realiza aqui na Terra. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repouso. É a continuidade dessa resposta lá no Livro dos Espíritos. Portanto, eles têm um trabalho intelectual e às vezes sentem uma certa fadiga espiritual, vamos falar entre aspas. E aí o descanso é moral, pelo fato de pararem de pensar naquele assunto. Aí sim conseguem descansar. Já é totalmente diferente o nosso descanso do corpo, que a gente precisa de fato o repouso material e também esse moral intelectual, porque além das nossas atividades que requerem o esforço físico, nós temos as nossas confabulações aqui mentais que nos cansam também. O que faz o governador de nosso lar? Apenas se ausenta do palácio pelo bem público. Vai ao Ministério da Regeneração onde há perturbações, pois há muitos do umbral. Aos domingos, ora com a cidade no grande templo da governadoria e ajuda os ministros da regeneração. Ele é o suporte, ele é a inspiração divina, aquele que emana amor onde quer que ele esteja, fortalecendo os trabalhadores, fortalecendo os moradores, estando à disposição, a exemplo de Jesus, para todo aquele que precisar de consolo, ele vai consolar. Em nome de Jesus, realiza uma linda obra, imitando seus passos e ensinando com os seus exemplos. Chegou ao fim o nosso passeio. Teremos que descer do aeróbus com André Luiz. Na hora que ele desceu, ele viu que nas vias públicas ouviam-se músicas belas das oficinas onde os trabalhadores ficavam. A governadoria reconheceu que a música intensificava o rendimento do serviço em todos os setores, dando estímulo e energia. No nosso dia a dia, nós também percebemos a influência da boa música no nosso coração, no nosso pensamento. Nesse momento, Lísia precisou atender um serviço urgente e deixou André com suas reflexões. André sempre com suas indagações e reflexões. Ainda bem,
Aí a gente descobre mais um trecho de toda essa saga lá no nosso lar. Às vezes a vida bate com tijolo na sua cabeça. Não perca a fé. Estou convencido de que a única coisa que me permitiu seguir adiante foi o meu amor pelo que eu fazia. Seu trabalho vai preencher uma parte grande da sua vida, e a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. André Luiz, justamente com seus mentores, nos ensina a trabalhar, mas não é trabalhar de qualquer jeito, é trabalhar com amor. Isso é o mais importante. Cada gota de amor que a gente coloca em tudo que a gente faz é uma obra-prima na nossa história. É uma obra-prima aos olhos daqueles que cruzam o nosso caminho. O amor, gente, salva, cura, renova, eleva. O amor nunca falha, já nos disse apóstolo Paulo. A frase do Steve Jobs, tirada do site O Pensador, e a mensagem de André Luiz consagra no nosso coração. Poesia, Cora Coralina, faz da tua casa. Faz da tua casa uma festa. Ouve música, canta, dança. Faz da tua casa um templo. Reza, ora, medita, pede, agradece. Faz da tua casa uma escola. Lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja. Limpa, arruma, organiza, decora, muda de lugar, separa para doar. Faz da tua casa um restaurante. Cozinha, prova, cria, cultiva, planta. Enfim, faz da tua casa um local criativo de amor. Cora Coralina, tirada de Paulo Cirilo Oficial. Pessoal, muito obrigada pela participação e até a próxima!